Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de nossa entrevista hoje é Educação que Perdura, Estratégias de Marketing e Excelência Acadêmica para a Perpetuidade das Instituições de Ensino Superior. Para tratar desse assunto, nosso convidado é Luciano Almeida Elmiro, que é graduado em Administração pela UFC, especialista em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas pela Unijaguaribe, professor de finanças e diretor de operações e educação corporativa da rede multiversa de ensino e do Centro Universitário Unijaguaribe. Luciano, é um prazer falar com você, é um prazer te conhecer e obrigado por aceitar o nosso convite para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Boa noite, professor Zanoni. Boa noite a todo mundo aí do podcast O Marqueteiro que está escutando a gente hoje. Vamos tentar contribuir um pouco aqui, né? Prazer é meu. Vamos tentar contribuir um pouquinho aqui com esses ensinamentos sobre educação, né? Todos nós precisamos entender bem aí sobre o assunto. Ô, Luciano, nós percebemos que um pouco antes da pandemia, os cursos superiores, né, em algumas áreas, principalmente na área de administração, de comunicação, de relações internacionais, começou a ter uma queda, né, de alunos, e isso foi para a pandemia, a queda se acentuou, e havia uma expectativa de, ao término da pandemia, essa demanda voltasse ao normal. E o que eu percebo é que os cursos não conseguiram mais o mesmo número de alunos que tinham antes da pandemia. Alguns cursos hoje têm uma demanda bem pequena de alunos e tem muitas questões sendo colocadas, né? Algumas delas dizem que os cursos não se modernizaram, o perfil do nosso aluno mudou, e a forma, a metodologia de conduzir as aulas continuava a mesma. Outra linha de pensamento diz que os alunos descobriram outras formas de ganhar dinheiro que não necessariamente exigia um curso superior. Alguns foram montar startups, alguns foram trabalhar com Uber, alguns foram trabalhar de entrega, né, motoboy, mototáxi, enfim, começaram a ir para outras atividades que cresceram no mercado por conta da pandemia e que absorveram essa mão de obra e que não exigia uma mão de obra qualificada. Enfim, existem várias possibilidades, né, em relação a essa queda. E aí vem o papel do marketing, né, vem o papel da gestão e começou a incorporar conceitos, né, de engajamento, conceitos de fidelização do aluno, ou seja, estratégias de marketing aplicadas nas instituições de ensino, buscando manter o aluno, né, engajado, manter o aluno ativo nos cursos. Com base nessa abertura, você vê isso? Você tem alguma pesquisa, algum estudo? Você tem algum exemplo que possa trazer para a gente sobre o que pode ser feito para melhorar essa relação instituição de ensino-aluno? Temos algumas experiências aqui, professor, do que a gente tem feito nos últimos anos, né? Na realidade, o que aconteceu o que tem acontecido com o mercado de educação é que a gente não, principalmente aqui no Brasil, né, a gente não modernizou a forma como a aprendizagem é passada de professor para aluno. Se você for pegar os exemplos aí de como eram as universidades há 500 anos atrás, elas eram muito parecidas com isso. Todos os alunos ali sentados em carteiras, né, olhando para o quadro, o professor escrevia ali naquele quadro. Se você for ver, a única diferença que a gente tem hoje é que tem ali alguma tecnologia embarcada
dentro da sala de aula. Você tem ali projetor, computadores ou algo nesse sentido, mas esse formato, né, essa dinâmica de sala de aula ela ainda é muito parecida. E como você falou, esse mundo digital hoje, ele mudou tudo, né? Você literalmente tem tudo na palma da mão com o celular, você consegue pegar tudo todo tipo de informação que você precisaria, né? E aí, eu acho que nesse momento a teoria ela deixou de ser uma coisa tão importante quanto era no passado, né? As pessoas iam para universidades, para faculdades, para instituições de ensino superior, enfim, para terem acesso e conhecimento através dessas teorias, certo? E hoje isso já deixou de ser uma coisa que é um diferencial. Se você vai conversar com alunos ou com candidatos que estão buscando ensino superior, ele está buscando, na realidade, ter uma colocação profissional melhor ou ter uma colocação profissional, né? Ele está buscando, de fato, ser desejado no mercado. E isso aqui que eu vou falar parece clichê, mas não é. A melhor propaganda que existe é a propaganda feita por um cliente satisfeito, né? Indicando para as pessoas. E aí o que aconteceu de fato foi essa frustração. Ao longo dos anos, vários alunos entraram no ensino superior, principalmente nesses cursos que você citou, mas eu vou até um pouco além. Eu entro aí também nos cursos de engenharia, nos cursos principalmente voltados para a tecnologia, né? Várias pessoas acabaram entrando nesse mercado, porque aconteceu uma lacuna de mercado de fato, né? Principalmente na pandemia, impulsionados por isso, né? E ao sair da faculdade, a promessa de que você vai ter um acesso às teorias e vai sair daqui um profissional formado, não se concluíram, não se concretizaram. E aí acabou acontecendo isso, né? Vários engenheiros, bacharéis em direito, administradores, enfim, pessoas com uma formação, com um diploma na mão, mas lá trabalhando em subempregos, né? No Uber, em empregos que você não tem barreira de entrada. Basta você ter ali uma carteira de motorista, você consegue ser Uber. Basta você ter uma bicicleta, você consegue ser entregador de alimentos, enfim, né? E aí, principalmente nessa área de TI, o que acabou acontecendo? O cara formado, o profissional ali sai da faculdade com o diploma na mão, quando ia para o mercado acabava tendo concorrência com uma pessoa que não era formada e perdia essa concorrência porque a faculdade não dava para ele instrumentos suficientes para ele ser diferente das pessoas que não tinham passado pela faculdade, né? E aí, nesse sentido, é que a gente busca fazer um trabalho diferente, certo? Como que a gente pensa ensino hoje? Você tem a teoria, e é importante a teoria, ela é importante estar em sala de aula, mas você tem que trazer prática para a sala de aula, certo? Como que a gente faz isso? O nosso aluno aqui, ele não tem uma matriz de disciplinas, certo? Porque ao final de 4 ou 5 anos, o que, é que ele apresenta de fato quando ele está nesse ensino tradicional? Ele apresenta 40, 50 notas que comprovam que ele, naquele período onde ele fez as provas, ele sabia da teoria. Na maioria das vezes, e a gente conhece como é que funciona a coisa, você estuda faltando 2 dias para a prova, às vezes 2 horas para a prova, né? E isso é o suficiente para você responder a prova ali e ser aprovado, mas não é o suficiente para você levar para o resto da vida esse conhecimento, certo? E tem uma série de estudos que mostram que quando você alia esse conhecimento que foi passado a uma prática, ou seja, você executa aquilo que você aprendeu, de fato você tem uma fixação desse conhecimento muito melhor, um aproveitamento maior. E como que a gente faz isso? Todas as disciplinas da gente, a gente transformou em projetos, então elas são aplicação de PBL, né? Então todas as disciplinas, o aluno ele vai lá ter aquela teoria que ele já teria na disciplina comum, mas ele vai aplicar na prática tudo aquilo que ele aprendeu. Como que ele aplica? A gente coleta na comunidade demandas de empresas reais, de escolas, de secretarias de municípios, de prefeituras, de ONGs, e a gente traz para dentro dos projetos essas demandas reais. Então, vou dar um exemplo aqui só para a gente ter na prática o que é que acontece. Eu dava a disciplina de matemática financeira para os alunos antes, só para usar o exemplo. E com o conhecimento de matemática financeira, eles poderiam aplicar em várias coisas quando saíssem formados na faculdade. Só que a gente não espera ele se formar para aplicar isso, né? A gente aplica na hora, na sala.
Então, agora eu ensino para eles a teoria e a gente busca no mercado, pegando essas demandas, certo? Quais empresas estão buscando algum tipo de projeto para que elas façam uma ampliação. E aí, a ampliação vale tudo aqui. Vale uma filial nova, vale um galpão adicional dentro de uma fábrica, vale um negócio novo, um produto novo que você vai lançar dentro do negócio que já existe, ou um negócio que vai ser começado do zero. O objetivo é pegar os alunos com uma demanda real, trazer essa pessoa que tem a demanda real, seja ele um empresário, gestor, diretor, secretário, enfim, que está com aquela demanda, e trazer ele para dentro da sala de aula para passar essas informações para os alunos. Eles pegam essas informações que foram passadas pelo demandante, alinham com a teoria passada pelo professor e aplicam na prática, entregando ao final do projeto uma viabilidade financeira daquele projeto. E aí esse demandante consegue pegar essa viabilidade financeira, levar para um banco, levar para um investidor, ou ele mesmo fazer cálculo se vale a pena ele pegar o dinheiro que está numa aplicação dele, tirar daquela aplicação e correr o risco de fazer aquela aplicação ou não, porque ele vai fazer esse comparativo, né? Então, no final, qual é a reverberação prática disso? No final de 4 ou 5 anos, a depender do curso do aluno, ele não apresenta só notas, ele apresenta um portfólio de 40, 50 projetos, de fato, que ele entregou, com 40 a 50 pessoas que são diretores, empresários, secretários de município, proprietários de ONG ou alguma coisa desse sentido, que conseguem atestar de fato que ele não só aprendeu aquela teoria, mas ele aplicou aquela teoria na prática. Então, imagina, Zanoni, eu tenho dificuldade aqui de indicar 3 ou 4 ex-chefes meus para te darem boas referências de mim, certo? Porque eu não passei por tantas empresas assim, né? Nesse emprego atual, por exemplo, eu estou há 8 anos. Então, consumiram-se aí quase uma década da minha vida. Mas se você pega um aluno que está nesse modelo, ele consegue te passar 40 a 50 contatos de pessoas que vão atestar o que ele sabe fazer, porque ele fez, de fato, isso, certo? E nesse sentido é que a gente entende que isso faz com que o aluno entenda essa ligação entre o que ele desenvolve dentro da instituição, dentro da faculdade, dentro do curso dele, e quando ele sai bacharel ou licenciado, ele faz essa ligação de que eu consegui uma colocação profissional, eu consegui ser desejado no mercado, porque a faculdade me deu esses instrumentos. E isso faz com que o aluno saia satisfeito, ele fique satisfeito durante o curso e saia satisfeito no final. A empregabilidade deles é altíssima e a trabalhabilidade também deles é muito alta. Então, eles acabam recomendando muito a instituição. E olha que engraçado, naturalmente isso faz com que o seu investimento em marketing diminua cada vez mais e o resultado de vendas aumente cada vez mais. O que a gente está vendo aqui é isso, a quantidade de alunos aumentar, apesar da gente não fazer investimentos maiores ano a ano em marketing na instituição. Então, acho que isso faz uma dinâmica muito legal da instituição com o mercado em si, né? Luciano, com base nisso, assim, algumas questões, algumas dúvidas que me surgem, né, na sua fala. Primeiro, pelo que eu entendi, quem fica responsável por captar essas demandas de mercado é a própria instituição. Isso não fica por parte do aluno a buscar. Isso eu acho importante, porque muitas vezes nós vimos no passado o professor falando: olha, você tem que ir lá atrás de uma empresa para que possa fazer um estudo de caso, faça uma análise, faça um projeto. E o aluno ficava meio perdido, ele não sabia como chegar na empresa, ele não sabia que tipo de informação pegar. Eu acho que isso funciona quando a instituição de ensino ela encabeça o processo, ela vai atrás destas demandas, né? Agora, uma questão que assim, surge, uma curiosidade. Pelas experiências que eu tive em relação a este procedimento, o que me chegou, né, é que as empresas não estavam preparadas para receber esses alunos. Às vezes faltava informação, não tinha tempo. Muitas vezes a empresa se comprometia do tipo, eu quero, por exemplo, você deu um exemplo, montar um galpão novo. Só que os alunos precisavam de um conjunto de informações para que pudesse montar
a análise, né? Fazer toda a análise. E aí, durante o período, acontecia as seguintes questões. Olha, hoje eu não posso te atender, essa semana está complicado, nós tivemos né, um problema, nós não temos essa informação, não posso passar essa informação é confidencial. Como é que vocês é, trabalham esses problemas? Será que existe ou é só eu que tive esse tipo de dificuldade? Ou esses problemas, essas situações são reais? E como que a instituição de ensino contorna esses problemas? Uma outra questão que eu queria, até para você, na sequência, quando você direciona um determinado projeto, não corre o risco do aluno ficar focado num determinado segmento, numa determinada estratégia, e é justamente na universidade onde ele vai ter que ter uma visão mais ampla, não tão focada, né? E isso não corre o risco de perder um pouco e o aluno sair um especialista em projeto de galpão, um especialista em projeto de aumento de vendas ou num determinado segmento e perder essa visão, né, de uma visão ampla necessária dentro de uma ideia de universidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões aí que foram colocadas. Vamos lá. A gente realmente colhe essas demandas da sociedade, né? E eu falo sociedade porque nem tudo vem do que a gente chama de mercado, né? Quando a gente fala mercado, a gente está pensando muito em empresas e consumidores. Só que quando eu estou falando de sociedade, eu estou falando de prefeituras, do Estado, das ONGs, né? De uma série de associações que às vezes não estão visando lucro, mas que elas têm demandas que fazem sentido para todos os cursos, né? Então a gente realmente coleta essas demandas da sociedade. Realmente existe essa dificuldade. Algumas empresas elas não estão preparadas, por incrível que pareça, a maioria das demandas iniciais elas vieram de empresas menores, que eu acho que as pessoas têm um pouco mais de abertura com relação a isso, mas conforme foi passando o tempo e a gente foi aumentando o relacionamento com as instituições e tem uma equipe que fica focada em buscar essas demandas lá fora, naturalmente essas demandas começaram a vir de forma mais dispersa, mais descentralizada, certo? E aí acabaram, eventualmente, depois que a empresa faz a primeira demanda e ela tem o resultado daquela primeira demanda, obviamente se o resultado é positivo para ela, ela passa a demandar sempre, certo? E por incrível que pareça, a maioria das demandas que a gente recebe, inicialmente foram de empresas pequenas, hoje a gente recebe mais ainda de ONGs e do setor público, porque eles precisam muito de ajuda, de fato, de especialistas e nem sempre tem ali o recurso necessário para fazer esse tipo de contratação, de consultoria ou algo desse sentido, né? E até a confiança deles com relação ao serviço que vai ser prestado ali aumenta conforme eles vão demandando, certo? Porque talvez a primeira dúvida que apareça mas eu vou receber a consultoria de um aluno que não está pronto ainda para fazer isso? O aluno vai ser a pessoa que vai estar à frente do projeto, mas tem um professor ali por trás fazendo toda a orientação para que o aluno consiga desenvolver aquilo de forma satisfatória, né? E a gente traz muito isso para dentro da sala de aula, essa cultura de feedback. Toda semana o aluno desenvolve uma parte do trabalho e o professor vai lá dar feedback para ele apresenta esse trabalho que foi feito naquela semana e o professor dá feedback, ó, teu trabalho está legal nesse sentido, não está legal nesse ponto, a gente tem que fazer esses ajustes para fazer melhorar, porque senão lá no final a empresa não vai ter o projeto que ela precisa, certo? Então dessa forma a gente vai quebrando alguns paradigmas nesse sentido, mas eu me permita discordar de um fator, certo, Zenoni? Claro. Eu acho que colocar o aluno para ir lá, dar a cara a tapa na empresa, certo? Pedir para participar de um projeto específico, de dar um treinamento para o pessoal do financeiro, da contabilidade, do atendimento, enfim, do comercial da empresa. Eu estou dando o exemplo aqui, puxando a sardinha para o meu lado, que é o lado da administração, né? Faz com que o aluno desenvolva habilidades de uma forma assim que nenhuma sala de aula vai conseguir entregar para ele. E aí eu estou falando muito aqui daquele perfil de aluno que é mais jovem, que acabou de sair do terceiro ano do ensino médio, ele está entrando na faculdade, está com muita dificuldade de abrir portas e de ter um relacionamento mais presencial com as pessoas, porque ele está vindo de uma pandemia,
ele está vindo de uma era digital que as pessoas falam muito por Facebook, Instagram, TikTok, mas as pessoas têm dificuldade desse relacionamento físico, né? A pessoa falar no frente a frente. Então, isso faz com que ele se desenvolva de uma forma extraordinária. Semestre passado, só para usar esse exemplo, agora de 2025.1, eu ministrei o projeto de orçamento empresarial para esses alunos. E aí, a pegada era, vocês vão ter que pegar uma empresa e treinar o financeiro e a contabilidade dessa empresa sobre um tipo de orçamento específico que cabe para aquela empresa. Então, ele ia fazer um estudo junto com a empresa, não precisava pegar dado nenhum da empresa. Então, isso acaba quebrando esse gelo do sigilo, né? Né? E com esse exemplo, ele acabava abrindo para que a empresa tivesse esses debates. E aí o grupo de alunos marcou um dia lá para fazer o treinamento com o pessoal do financeiro da contabilidade dessa empresa. Então, você imagina, você está colocando um jovem que está saindo ali do terceiro ano do ensino médio, está há 2 anos e meio na faculdade, porque eles estavam ali no quinto ou sexto semestre, os alunos dessa turma especificamente, e foram lá para fazer o treinamento com o financeiro e a contabilidade da empresa. Isso faz um desenvolvimento e faz com que ele coloque a pele dele em risco, a pele dele em jogo ali, porque ele sabe que se não der certo o treinamento, ele vai ser o punido. Né? Então ele faz todo um esforço para que a coisa funcione legal, entrega um certificado, faz um negócio super bacana, fazem foto, vídeo para divulgar nas redes sociais depois. Então assim, é um negócio que acaba trazendo o aluno para dentro da centralidade do projeto, certo? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Vou pedir só para tu me lembrar da tua segunda pergunta, Zenoni, que eu esqueci agora qual foi. Então, tá me ouvindo? Tá me acompanhando? Deu uma travada aqui um pouco no seu áudio, mas eu acho que já vamos voltar. Eu estou falando com o Luciano Elmiro e nós estamos falando sobre educação, como as instituições de ensino podem melhorar essa relação com o cliente, como elas podem engajar melhor o aluno. E o Luciano, ele está trazendo aí algumas ideias. Uma delas está relacionada à possibilidade que o aluno tem de colocar em prática já durante o curso, não esperar o curso terminar, mas que durante o curso que ele possa colocar em prática as ações que a empresa vem realizando, né? Fazendo essa conexão com a empresa. E ele estava me dizendo que é importante que a empresa encabece esse processo, apesar de que ele diz o que realmente seria interessante, e é interessante, né, também que o aluno busque essa conexão com as empresas, né? Que ele busque esses projetos, não necessariamente deixando só a cargo da própria instituição de ensino. E eu estou questionando ele vem colocando as opiniões, os projetos que ele vem desenvolvendo e o quanto isso vem tendo um resultado satisfatório, essa experiência com relação a essa prática, né? É claro que a minha ideia é sempre colocar um pouco de pimenta nessa discussão. Eu ainda vejo as empresas pouco preparadas para esse tipo de ação, porque faltam informações, falta pessoas para que possam dar a assessoria necessária para o aluno, né? E às vezes também a instituição de ensino também tem dificuldade, né, pela quantidade de alunos, que o professor tenha condições de dar suporte a todos os projetos, né? Então, essa é uma realidade. Se de um lado é super interessante o fato de você ter essa possibilidade de fazer contato com as organizações. Ele colocou, o Luciano colocou algo extremamente interessante, que é o fato desses alunos, quando eles batem no mercado, quando eles vão para o mercado, eles adquirem um network fantástico, né? Eles começam a falar a linguagem das empresas, eles começam a ver a prática destas estratégias no dia a dia das organizações, as dificuldades,
como as empresas fazem para mitigar os riscos, as dificuldades que acabam aparecendo no dia a dia, né? Normalmente, estas questões eram só tratadas ou vistas pelo aluno quando ele entrava lá na empresa para fazer, enfim, um estágio, para poder começar a sua vida profissional. E desta maneira, né, da forma das organizações de ensino, das instituições de ensino, elas estarem conectadas com essa metodologia, permite que logo do início o aluno já começa a perceber qual é essa realidade. Bem, nós não conseguimos ainda voltar à conexão com o Luciano. Eu vou tentar ver se ainda conseguimos fazer esse contato, né? Mas, caso contrário, já vamos encerrando o nosso podcast de hoje, né? Por conta dessa dificuldade técnica, mas deu para a gente perceber o quanto as ações, mexer com as ações metodológicas, o quanto interferir ou modernizar as instituições de ensino pode fazer com que os alunos voltem a ter interesse de fazer o curso, né? Acho que é fundamental que os estudantes entendam a importância de estar conectados ao meio acadêmico, né? Não só por conta de ter acesso à teoria, hoje a gente pode ter a teoria de diversas maneiras, mas que possa ter contato com esse ambiente de estudo. Nós sabemos que é muito difícil você em casa ter a organização, ter a disciplina para poder estudar. Nós sabemos que existe aí o chat GPT, o Google, e que abre a possibilidade de pesquisar uma série de coisas, tem uma série de livros disponíveis, bibliotecas virtuais, com livros maravilhosos disponíveis de forma gratuita. Então, o ensino hoje ele está disponível, mas fazer com que o aluno ele tenha a disciplina para buscar o livro certo, para poder ter a interpretação certa, né? Muitas vezes o entendimento correto sobre um determinado conceito, uma determinada ideia, uma determinada teoria, isso se consegue apenas estando no ambiente de uma instituição de ensino, onde o professor, onde o mestre, onde o mentor, ele possa direcionar o conhecimento, lapidar esse aluno, trazendo as informações de uma maneira adequada para que ele possa ter um entendimento, se tornar um ser pensante, se tornar um ser crítico, possibilitar reflexões, visões diferentes sobre um determinado assunto, não ficar limitado a uma resposta que possa ser dada, e isso pode-se ter acesso através de um chat GPT, mas que possa efetivamente ser um ser que veja a todas as opções, tenha uma visão holística dos fatos. E isso se consegue, no meu modo de ver, através das conexões que o meio universitário possa oferecer. Eu estou em contato com o Luciano, ele realmente teve uma queda na internet, ele não vai conseguir voltar, então, portanto, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje e, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar
imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!